Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, 9º dia do nosso desafio. Início de uma semana, início de uma nova vida para todas nós que estamos aqui. Já vou começar com a nossa oração. Pai, obrigada pela tua presença, obrigada por termos o privilégio de acordar, podermos escutar a sua palavra, escutar o seu direcionamento, estar na tua presença. Pai, que a tua misericórdia possa nos alcançar nessa manhã. Visita cada lar, cada casa aqui representada, Senhor. Cada situação que não tem resolução até hoje, que as pessoas não veem nem o fim do túnel, Pai. São suas filhas, eu peço, visita, Senhor. Visita cada coração, cada lar, trazendo respostas e favores vindos do céu na vida de cada uma delas, Pai. Peço que nessa manhã o teu Espírito Santo desça sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Pai, aconselhando o nosso coração, nos enviando mensagens do Senhor, para que não possamos mais agir por nós mesmas, pelo nosso humano, mas que seja o teu Espírito Santo agindo em nós, Pai. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Pai, eu declaro essa verdade hoje e peço que, em nome de Jesus, antes de tomarmos qualquer decisão nessa semana, antes de fazermos qualquer coisa, pisar o pé fora de casa, nós possamos ser revestidos pela armadura do Senhor. Pai, que essa palavra de hoje possa causar transformação nas nossas vidas, que ela caia em solos férteis, Senhor. Pai, que não seja só mais um devocional, mas que seja a palavra viva, a presença viva do Teu Espírito Santo nessa manhã. Com muito amor e temor, eu clamo pela Tua presença nessa manhã, Senhor, e peço que não seja uma manhã comum, que não seja uma segunda-feira comum, mas que seja um encontro marcado que o Senhor tinha com cada uma de nós nessa manhã de segunda-feira, Pai. Eu peço que essa palavra possa ser transformação para a nossa vida e que depois dela nós nunca mais sejamos as mesmas, que depois desses 30 dias nós não sejamos as mesmas. Ilumina, Senhor, no nosso coração tudo aquilo que a gente ainda precisa transformar, tudo ainda aquilo que precisa de mudança, Senhor. Pai, transforma o nosso coração para que nós possamos viver a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu te entrego, consagro esse dia ao Senhor e clamo pela Tua presença aqui nesta manhã. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, ilumina nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Essa luz aqui hoje tá meio esquisita. Acho que é porque não amanheceu ainda. Amigas, a palavra que eu trouxe para vocês hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 14. Eu amo o livro de Mateus. Para quem me pergunta qual livro eu começo a ler, Mateus é uma ótima opção de você ler ele seguidamente. É muito poderoso, porque foi a época que Jesus viveu aqui. Então, tem todos os ensinamentos para a nossa vida aqui, tudo que pode, tudo que não pode, tudo que Jesus condenava e não condenava. Então, vamos lá para a nossa palavra de hoje, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Em cima, no versículo 13, o próprio Jesus disse, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Forte demais essa palavra. Por quê? Parece simples, parece uma palavra, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, mas é muito além disso, porque Jesus nos criou para sermos sal e luz nessa terra. E o que é ser sal e luz nessa terra?
Ser sal e luz nessa terra é iluminar todos os ambientes que nós estivermos. Nossa casa, nosso trabalho, nosso passeio, nosso ciclo de amizade. É realmente brilharmos a luz de Deus em qualquer lugar que nós estivermos. E isso é muito complicado quando a gente está vivendo afastado de Deus. Porque se a gente está afastado dos ensinamentos e da palavra e da presença de Deus, nós não vamos iluminar os lugares. Pelo contrário, nós vamos trazer trevas. Por quê? Porque não tem como a gente ser sal e luz no mundo se a gente escolhe viver no mundo, se a gente escolhe viver pelo mundo. Então, o chamado de Deus hoje para a gente com essa palavra é: transformai-vos, credes, para ser sal e luz nessa terra. Muita gente me pergunta, não sei qual que é o meu propósito, eu ainda não encontrei meu propósito, não achei meu propósito, eu acho que eu precisava fazer algo a mais. Seu propósito inicial para todos os filhos de Deus, é pregar o Evangelho. E eu vou ficar repetindo isso aqui todos os dias até o 30º dia. Por quê? Porque nós, nesses 30 dias, estamos sendo convidados a uma transformação radical, a uma mudança radical de comportamento, a uma mudança radical de escolha. E eu queria falar para vocês que eu também escuto muito falando, quando Deus quiser eu vou fazer, o que Deus tiver para fazer em mim, eu vou fazer. Eu queria falar uma verdade para vocês. Viver com Deus é uma decisão diária. Então, assim, Deus sim, Ele usa nossa vida para fazer muitas coisas, muitas promessas, para alcançar muitas pessoas. Mas para a gente viver com Ele não basta só o querer de Deus, porque é claro que Deus quer, Deus te chamou. Mas é uma decisão. Você precisa se decidir nas pequenas coisas, Então, vamos lá nos caminhos das pedras para a gente viver essas decisões. Como que é? Acorda todos os dias, fala com Deus, lê a palavra, renova a sua mente através de cursos, imersões, conferências. Não dá para viver no raso, entende? Deus tem um nível mais profundo para você. Só que para você alcançar esse nível mais profundo, você tem que mergulhar mais. Você tem que cavar mais para chegar nesse nível. Todas nós. É a minha busca diária. Viver o nível mais profundo de Deus. E à medida que a gente vai vivendo mais profundo, Ele vai entregando mais coisas pra gente. Então eu vou bater nessa tecla durante esses dias aqui, porque eu creio numa transformação, eu creio no mover que está sendo gerado aqui. Então, não é impossível, não é difícil. Difícil é viver longe de Deus. Difícil é viver longe da presença de Deus. Difícil é enfrentar tudo sozinho. Difícil é cair na cama de depressão e não saber que tem uma pessoa que é capaz de nos salvar. Difícil é viver um casamento cheio de turbulências e não trazer Deus para dentro da sua vida. Difícil é viver uma escassez financeira muito grande e não colocar Deus na frente e não saber que Deus é capaz de te tirar dessa escassez e transformar sua vida e a sua família. Isso que é difícil, sabe? A transformação com Deus, ela requer decisão. Mas Deus não te pede nada demais, Ele só te pede seu coração. Tem muitas pessoas que se afastam de Deus porque acham que viver com Deus, eu tenho que abrir mão de tudo. É verdade, tem que abrir mão de muita coisa. Mas isso não é uma coisa que você vai se forçar. Isso é uma coisa que Deus vai te dar pura e simplesmente no seu coração. Vai vir de dentro para fora, sabe? Então, Deus está nos convidando hoje
a voltar ao plano original dele, que é ser a luz do mundo. Então, como que a gente é essa luz do mundo? É transformando o nosso coração para Deus. É sendo fiel a Deus nos mínimos detalhes, fiel no pouco, fiel na nossa família, fiel no nosso trabalho, para que Ele realmente possa nos transformar. Quantas pessoas aqui dentro, não sei da vida de vocês, mas quantas de nós aqui dentro temos vivido uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida afastada da presença do Senhor, uma vida de muita turbulência, uma vida de identidade deturpada, uma vida onde seu valor está no que você faz, no que você tem e não no que você é em Deus. Então, esses 30 dias foram reservados para você viver essa mudança, para você viver o início dessa jornada. E não é vergonha, não é algo que você deve se envergonhar. Você tem que se orgulhar e bater no peito que você tomou essa decisão e realmente viver essa decisão. E nos dias difíceis, Deus vai te fortalecer, Deus vai te guiar, e Deus vai estar falando, vai enviar o teu Espírito Santo, que é o conselheiro, e te guiar pelos caminhos certos. Então, para de viver no raso, para de viver na mediocridade. Deus tem muitas promessas aqui para você, e essa é uma das mais lindas. Ele está te convidando para você ser sal e luz nesse mundo. Vocês sabiam que tem pessoas que ainda não se transformaram, que ainda não foram alcançadas por Deus, porque estão esperando o seu posicionamento? Como assim, Bianca? Tem pessoas que não vão ser alcançadas por grandes pastores, grandes pregadores, grandes treinadores, não vão ser alcançadas por mim que estou falando aqui com vocês. Tem pessoas que só vão transformar a sua vida quando você abrir a sua boca, quando você assumir a sua posição de filha e de luz nesse mundo. Então, o que você está esperando? Em nome de Jesus, o que você está esperando? Vamos juntas nessa transformação, entende? Viver com Deus vale a vida, porque a nossa vida é eterna. É doído abrir mão de algumas coisas por quem abriu mão da vida por você? É doído deixar de ir nos lugares que não te cabem mais por quem abriu mão da sua vida por você? É doído abandonar amizades, relacionamentos que não fazem bem para você, que te afastam da presença de Deus por alguém que morreu por você? É doído você pagar o preço para salvar a sua família, para salvar a sua casa? Paga o preço. Paga o preço, porque eu vou repetir de novo, você não está nesse desafio à toa. Deus tem um plano, um projeto para você. Mas Ele precisa que você dê seu passo de fé e seu passo de decisão. A salvação da sua vida, da sua família está nas suas mãos. Deus te entregou ela. Só você pode viver essa transformação. Só você pode fazer isso acontecer. Deus está te dando o caminho aqui. Mas só você pode fazer isso acontecer. Amém? E eu espero e eu creio que no final desses 30 dias, vidas serão transformadas, famílias serão restauradas. O novo de Deus vai começar a agir na sua vida. O novo de Deus. Você está preparada para viver o extraordinário de Deus? Porque Deus é um Deus de milagres, é um Deus do impossível, é um Deus de detalhes. O que Ele começa, Ele termina e Ele não faz nada pela metade. Você está preparada? Eu tô. E eu tô sedenta por essa mudança e por essa transformação. Vou fazer uma oração para encerrar nosso devocional e entregar nossa semana para Deus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Senhor. Pai, eu te entrego nossa semana em tuas mãos.
para que nós possamos viver verdadeiramente a Tua vontade, Senhor. Para que todos os dias nós possamos ser incomodados pelo Teu Espírito Santo e sermos de fato transformadas, porque eu sei que a vida longe do Senhor não vale a pena. Não vale a pena. Eu entrego cada família aqui, cada mulher. Que o Senhor abençoe a nossa semana. Abre as portas que estão fechadas, Senhor. Que toda seta do inimigo que vem para nos parar, que elas caiam por terra hoje, agora, em nome de Jesus. Recebe a nossa vida em teus braços. Acampa os teus anjos ao redor da nossa vida e da nossa casa. Nos protege contra todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Que a sua semana seja abençoada. Que você pare de achar bonito a transformação das pessoas e comece a viver essa transformação. Eu vou te garantir, Deus, Ele age de uma forma muito maravilhosa e a mudança dele é muito rápida. Então, mesmo voltando aos devocionais de anteriormente, mesmo em meio ao deserto, a presença de Deus vale tudo. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Um beijo no seu coração.